Olá, na aula de hoje falaremos então sobre as ondas planas obtidas a partir das equações de Maxwell. Então eu resolvi utilizar as equações de Maxwell na forma diferencial, tá legal? Então coloquei aqui as quatro equações para a gente dar uma lembrada. Então vamos lá. Primeiro eu tô pegando no vácuo, tá? Então minhas densidades de carga e de corrente vai ser zero. O que implica isso? Densidade de carga está relacionada com esse ρ, né? Então, esse divergente de E, como isso é zero, a primeira equação fica igual a zero e a corrente aqui, ó, essa corrente também vai zerar. Então, o rotacional de B do campo magnético vai ficar igual somente esse termo, tá? Relacionado somente ao campo elétrico. Então, o que eu fiz? Eu peguei a terceira equação, né? E apliquei o rotacional dos dois lados da equação. Então, primeiro a gente vai trabalhar com esse lado direito da equação só, depois eu volto à esquerda, tá bom? Então, ó, o rotacional eu vou jogar para dentro do parênteses, aí eu tiro o sinal negativo e a derivada parcial em relação ao tempo para fora. Então, isso aqui vai ficar igual a derivada parcial vezes o rotacional do campo. Mais da equação 4, o rotacional do campo ele é igual àquele termo lá, μ0 vezes ε0 derivada parcial do campo elétrico vezes em relação ao tempo, desculpa. Então vamos lá, quando a gente substitui esse termo na função, a gente tem o quê? Que essa derivada parcial em relação ao tempo eu derivo de novo o campo, tá? Então eu substitui esse termo aqui nesse parênteses. Então eu derivei duas vezes, vai ser a derivada segunda do campo elétrico em relação ao tempo. Tá bom? Agora vamos trabalhar com o lado esquerdo daquela equação. Então, o meu lado esquerdo ela é uma identidade vetorial. Ela diz o quê? Então, o rotacional do rotacional é a mesma coisa do divergente menos o laplaciano do campo. Tá legal? Como o meu divergente pela primeira equação fica igual a zero, eu zero esse fator. Então, essa identidade fica somente igual a menos laplaciano. Quando eu volto na equação, substituo, eu encontro o quê? Que o Laplaciano de E é igual às constantes vezes a derivada parcial do campo elétrico em relação ao tempo, derivada segunda, certo? Quando eu resolvo essa equação diferencial, eu encontro uma solução, uma amplitude, né? Uma amplitude da minha onda vezes o cosseno, onde o K é o número de onda, que é 2π sobre lambda, e o meu ômega é a frequência angular. Poderia ser seno ou uma combinação linear de seno e cosseno também como resposta, tá? Eu peguei o cosseno só para simplificar mais nosso exemplo. Então, de modo análogo, quando eu pego o rotacional do rotacional de B, do campo elétrico, do campo magnético, a gente encontra também que o campo magnético é também uma onda, certo? Uma onda eletromagnética. Então ele tem a mesma carinha do meu campo elétrico. Então Laplaciano do campo magnético ele é igual a constantes vezes o que? A minha derivada segunda do campo magnético em relação ao tempo. Tá bom? Então uma possível solução dessa equação também é parecida com a do campo elétrico. Então vai ficar o que? O campo magnético é igual à amplitude máxima desse campo vezes o cosseno, tá bom? Cosseno daquele termo que a gente já falou. Mas a gente tem que a equação geral da onda ela é dada por uma derivada segunda em relação a x, né, é igual a 1 sobre v ao quadrado, derivada segunda dessa função em relação ao tempo. Então, se a gente comparar as equações, lembrando que o Laplaciano é a derivada segunda em relação a todas as coordenadas, x, y e z, eu vou chamar de v, eu só vou trocar v por c, tá bom? Então, a gente chega a uma conclusão que 1 sobre c ao quadrado é igual a μ0 vezes ε0. O que diz para a gente que essas
essas ondas elas viajam com uma velocidade c é igual a 1 sobre raiz de μ0 ε0. Então elas viajam com a velocidade da luz. E a gente pode encontrar o valor de c a partir dessas duas constantes, tá? Que é a velocidade da luz. Legal, né? Então, para terminar, tem um grafiquinho como que viaja essas ondas, tá? Então a gente vai ter a onda, o campo elétrico em um sentido, o campo magnético em outro, e a direção da onda é um rotacional desses dois campos, certo? Então a gente tem que eles são ortogonais, então eles não viajam no mesmo plano, o campo elétrico, o campo magnético e a direção de propagação dessa onda. Tranquilo? Então, se a gente pegar o campo elétrico e dividir pelo campo magnético, a gente encontra também a velocidade da luz. Tá bom? Foi um pouco breve essa aula, espero que tenha para ter compreendido pelo menos o básico. Obrigado pela atenção.